Salve, salve, maior torcida do Vale dos Sinos! Estamos no ar com mais uma edição do Memórias da Nossa Aldeia. E é um prazer estar novamente com vocês compartilhando causos e outras cositas más do nosso Clube Esportivo Aimoré. De pronto, peço a ti que não tenha ainda se inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, Web Rádio Índio Capilé, segue a gente no Instagram, @RDIndioCapilé, e curta o famigerado joinha e compartilhe esse nosso conteúdo que é feito com muito carinho e muita afeição para você aimoresista. E hoje o programa que desde o começo desse projeto ele visa explicar, contar, delinear todos os acontecimentos históricos do Clube Esportivo Aimoré, ele acaba saindo um pouquinho do seu viés tradicional e por uma causa muito nobre, se juntar a todo esse contexto de mobilização, de somar energias positivas e acaba se juntando a essa grande corrente para empurrar o Aimoré rumo a uma virada, uma remontada histórica contra o maior rival no próximo domingo no Cristo Rei, que é a energia que está rolando nos últimos dias e nos próximos dias rolará mais ainda. Então a gente pode dizer o seguinte, é a história para mudar a história. É preciso a gente contextualizar que, no entanto, a gente não vai visitar hoje grandes viradas ou grandes remontadas do Aimoré, até mesmo pelo contexto. Por que a gente diz isso? Essas competições de mata-mata se tornaram mais comuns na vida do Aimoré após o retorno do Aimoré ao profissionalismo em 2006. Antes disso, nas competições que o Aimoré participa nos anos 50, 60, 70, era muito mais comum torneios e campeonatos de pontos corridos, o que inviabiliza aí histórias de grandes viradas e outras situações desse mesmo molde. Tá legal? Bom, para reverter o placar adverso, o Aimoré vai ter que partir para cima de alguns tabus e algumas marcas negativas. A gente pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Meio vazio é difícil, amedrontador, mas por outro lado é a oportunidade de fincar o nome na história por parte do elenco, da comissão técnica e da direção do Aimoré, e é um desafio que todo atleta é movido a desafios e grandes marcas, sem dúvida alguma. Vamos trazer aqui alguns tabus que o Aimoré pode quebrar nessa contenda contra o Novo Hamburgo. O Aimoré jamais eliminou o Novo Hamburgo em confrontos eliminatórios de ida e volta, somente em confrontos de jogo único. Rogério Zimmermann. O Aimoré jamais venceu equipes treinadas pelo Rogério Zimmermann. Em 15 jogos até hoje, foram 8 empates e 7 derrotas. Paulo Henrique Marques jamais venceu um clássico do Vale, seja treinando o Aimoré, seja treinando o Novo Hamburgo. Até hoje, o Paulo tem um empate e 2 derrotas. A gente tem uma vitória no currículo. O Novo Hamburgo tem um percentual muito baixo de derrotas por no mínimo 2 gols como visitante em todas as divisões de acesso e segundonas que o Novo Hamburgo disputou no decorrer do tempo. Esse percentual chega a menos de 20%. E ainda o Novo Hamburgo não foi derrotado por 2 gols de diferença na divisão de acesso deste ano. E por último, mas não em último, o Aimoré não tem registrado acessos conquistados após viradas ou eliminatórias depois de perder o primeiro jogo, o primeiro embate, por 2 ou mais gols de diferença. Ou seja, é a oportunidade de um feito inédito. Vamos falar agora, digamos assim, da concretude dessa possibilidade. Apesar dos aspectos históricos que eu trouxe anteriormente ressaltarem a dificuldade e o ineditismo de uma virada que pode ser improvável para alguns, tem também algumas situações que indicam uma possibilidade do feito acontecer. Repito, o Aimoré tem essa conjectura de partidas de ida e volta de maneira mais comum a partir de 2006. E tem um retrospecto favorável para o Aimoré nessa sua fase moderna. Por exemplo, voltamos aí a 2017, quando o Aimoré consegue uma remontada maravilhosa contra o Pelotas, após perder o primeiro jogo da semifinal da Copa FCF daquele ano por 2-0, e no jogo da volta no Cristo Rei, o Índio vence por 2-0 com gols do Matheus Lagoa e do Giovanni Rosa, e aí nos pênaltis vence por 4-3, o Nicolas defende o último pênalti, aquela coisa toda. O time, treinado por Arilson Costa, no dia 15 de outubro de 2017, foi a campo com a seguinte escalação: Nicolas, Murilo, depois Patrick, Luiz Henrique, depois Matheus Lagoa, Douglão e Thiago Alemão, Diga-o, Elton, Faísca, depois Marco Antônio Nuno, entrou no segundo tempo, Brandão, Giovanni, Anderson Feijão e depois o Thiago Correia. E para ilustrar essa grande remontada que o Aimoré conseguiu, a gente acompanha agora a fala
do capitão daquele time, Jonas de Gaot, que conta como o Aimoré conseguiu reverter aquele jogo e também dá um recado, uma mensagem a toda a torcida e a esse elenco atual do Índio. Olá pessoal, eu, Jonas de Gaot, ex-jogador de futebol, o qual tive momentos maravilhosos, o qual pude desfrutar atuando no Esporte Clube Aimoré, jogando no nosso Índio querido, o qual eu quero compartilhar com você um fato histórico o qual vivenciamos, 2017. O qual nós tínhamos um time com muita qualidade, um time o qual era uma família, mas que nós tivemos um jogo o qual nós queria esquecer, nós queria apagar da nossa memória. O qual foi o jogo em 2017, numa semifinal da Copinha, que nós fomos jogar contra a equipe do Pelotas, lá em Pelotas, e sofremos 2-0. Mas nós tínhamos um time com tanta qualidade que nós sabia da nossa força e da força da nossa torcida dentro do nosso estádio. O qual nós saímos dali e nós queríamos no outro dia jogar de novo contra o Pelotas, porque nós sabia que aquele jogo era para nós esquecer, que aquele jogo a gente não conseguiu ser a gente. E nós queria dentro da nossa casa, junto com a nossa torcida, reverter. E nós treinamos naquela semana com uma certeza tão grande. Tanto que o professor Arilson, o que ele passou para nós, ele foi apenas assim: eu só preciso motivar vocês a vocês voltar a fazer aquilo que vocês já fizeram em toda a competição. Porque nós sabia que nós era possível, nós vencer a equipe do Pelotas. E aí nós fomos para aquela semana botando na cabeça que nós ia vencer aquele jogo, que nós ia conseguir reverter aquela história, que nós ia conseguir levar fazer os 2-0 para levar para os pênaltis e nós ia vencer nos pênaltis. Tanto que a gente foi tão convicto que a gente falou, a gente só precisa do primeiro gol, porque o segundo gol vai vir ao natural. Então, eu quero contar para vocês, porque naquele momento ninguém acreditava praticamente que seria possível nós reverter um resultado daqueles, tanto que a torcida do Pelotas, a equipe do Pelotas já estavam fazendo festa, que para eles já estavam na final. Mas nós sabia da nossa força dentro da nossa casa, porque dentro da nossa casa quem mandava era nós. Ninguém chegava ali e queria mandar. Ninguém conseguia ganhar da gente ali. Então, naquele momento foi um momento maravilhoso, o qual eu fui o capitão desse time, o qual tive a oportunidade de bater o último pênalti e conseguir a gente ter essa vitória, conseguir ter essa conquista que está aqui, ó. O qual eu quero mostrar para vocês, que diz assim, ó: eu fiz parte dessa história. Aqui está a flâmula da equipe do Cuiabá, o qual nós conseguimos esse fato histórico de poder jogar uma competição nacional, que é a Copa do Brasil. O qual, agora, o Aimoré está vivenciando um momento também magnífico, de poder voltar à elite do futebol gaúcho, aonde ele deveria estar. Porque quando eu saí de lá, também tive a oportunidade de colocar o Aimoré junto com o grupo na primeira divisão. E agora nós estamos num passo disso. E eu gostaria de que esses jogadores, esse time que hoje está representando o nosso Índio querido, eles também venham fazer parte da história do Aimoré. Porque uma das coisas que eu mais me maravilhei em passar pelo Aimoré não foi só de passar, mas foi de marcar, de deixar o meu nome na história do clube, porque isso ninguém apaga. E que vocês, que vão estar diante deste clássico, deste jogo, falta 90 minutos para vocês marcar o nome de vocês na história do clube Aimoré. Estamos juntos na torcida, mas tenha em mente que dentro da casa de vocês, quem manda é vocês. E lá vocês vão sair vencedores. Junto com vocês vai estar uma torcida, que é uma família, junto, lutando, conduzindo vocês lá dentro, para que todo mundo, no final do jogo, possa junto comemorar esse lindo acesso, porque foi lindo a caminhada de vocês até agora, mas agora chegou a hora de marcar na história o nome de cada um de vocês. Um abraço, que Deus abençoe, bom jogo e boa decisão, e vamos estar na torcida. Muito legal a fala do Digaô, né, para motivar toda a galera. Apesar do Aimoré ter vencido apenas 6 das 56 partidas contra o Novo Hamburgo em São Leopoldo por 2 ou mais gols de diferença, 3 dessas vitórias foram justamente no período em que o Ronaldo Vieira foi presidente do Aimoré. O 4-2 no Gauchão de 2019, o 2-0 no Gauchão de 2021 e o 5-0 com o show do Matheus Rodrigues lá na Copinha de 2019. Você agora observa uma foto do jornal 5 de abril, de 2 de novembro de 1956. 4-0 para o Aimoré, para cima do Novo Hamburgo. Primeira vitória do Aimoré sobre o maior rival em casa, por pelo menos 2 gols de diferença. Em mais de 200 jogos válidos por segundonas e divisões de acesso do Rio Grande do Sul, o Aimoré obteve, jogando em casa, o Aimoré obteve 2 gols ou mais de diferença em cerca de 1/3 das vezes. Ou seja, é difícil? É.
mas não é tão raro assim. O Aimoré já conseguiu em outras ocasiões. Também é bom lembrar, o Aimoré leva desvantagem em confrontos eliminatórios contra o maior rival. Tá 6-3 para eles nesse cômputo total. Entretanto, a última vez que aconteceu um confronto eliminatório entre Aimoré e Novo Hamburgo, jogo único, quartas de final da Copa FGF 2022, 1-0 para nós, gol do Mardley. Você está vendo aí agora uma foto do torneio início de 1963, o Aimoré levou a melhor 1-0 para cima do, aquela época chamado Floriano. Também é bom a gente recordar que Aimoré e Novo Hamburgo decidiram disputas eliminatórias nos pênaltis. Você agora vê uma foto aí do jornal do dia de 20 de abril de 1954, torneio início daquele ano, o Aimoré vence nos pênaltis o Novo Hamburgo por 3-0. Em disputas eliminatórias, nas quais o Aimoré disputou a segunda partida em casa após derrota no primeiro jogo, o Aimoré tem muito mais reversões do que eliminações. Tem uma exceção. 2013, divisão de acesso daquele ano, o Aimoré leva 3-0 do Brasil lá em Pelotas, e no jogo da volta em São Léo, 0-0 a partida, uma chuva danada, o Japa perde pênalti, e o Aimoré acaba eliminado da divisão de acesso daquele ano. E tem bastante história pra gente falar de reversões. Se não, vejamos. O Aimoré busca a remontada contra o Pelotas, que a gente já falou, 2 contra o Ipiranga, é bem verdade que por um gol de diferença, 2013 e 2018, e também contra o Cruzeiro em 2019. E ainda, não custa a gente rememorar, 1982, o Aimoré precisava vencer o Igrejinha para obter o acesso e consegue obter esse triunfo em São Leopoldo. Considerando os duelos decididos na nossa cidade, o aproveitamento de classificação do Aimoré se aproxima de 90%. Vamos evocar essa buena dicha. Está em aberto o debate se é esse o maior clássico do Vale da história. Tem confrontos aí dos anos 50, dos anos 60, em que houve um envolvimento de mídia, de população em geral, talvez muito mais intenso do que esse jogo de agora. Mas todos os componentes aqui envolvidos, a vaga na primeira divisão, essa situação das autoridades dos municípios estarem engajadas, esse aparato de segurança, o alcance hoje que a internet traz, e se o Aimoré conseguir essa remontada, pode gerar esse fenômeno de converter de imediato esse como o maior confronto da história desses dois times rivais. E os acessos aimoresistas em casa, eles sempre trazem consigo uma insígnia de grande público, de ocupação do Cristo Rei, de movimentação, de massificação da nossa torcida. Essas duas fotos que você observa agora são de 1982, quando o Aimoré reuniu no seu estádio um pavilhão lotado, um barranco tomado pelo torcedor e cerca de 50% da imensa geral do Cristo Rei também com uma grande regimentação de público. Portanto, gurizada, esse Memórias da Nossa Aldeia foi especial. Falamos aí de elementos que estão inseridos nesse contexto eliminatório do jogo do próximo domingo. Temos muita esperança, muita fé que vai dar. É muito difícil, evidentemente, ninguém é tolo, mas estamos aqui, emanando energia positiva e para toda a coletividade aimoresista, que é possível sim buscar, seja nos pênaltis, seja no tempo normal. Essa que, por tudo aquilo que a gente está observando, pode até não ser o maior clássico do Vale da história e cabe uma discussão aqui de um contexto muito mais amplo. Entretanto, deve ser, se o Aimoré conseguir, a maior virada aimoresista de todos os tempos, tá certo? Curta, compartilhe, comente, enfim, se manifeste se você está apreciando esse nosso projeto Memórias da Nossa Aldeia, tá legal? Um grande abraço a todos e até a decisão do próximo domingo.